Fala galerinha, tudo bem com vocês? Feliz ano novo! Pois é, a gente tá aqui com um cenário novo, com tudo novo pro ano novo. E como estão as coisas por aí? Tudo bem? Só nas férias, na curtição, na sombra, na água fresca? Que bom pra vocês. Quando você tá aí em Acapulco, eu tô aqui ralando, né? Mas pelo menos a gente tem um ar-condicionado, uma coisa boa, porque lá fora, meu irmão, tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! E por falar em fogo, a nossa nova temporada vai falar de uma pessoa muito especial que é representada pelo fogo. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Entre poucos versos que por nós cantado, quero homenagear esse lindo estado. Não, mas não é o estado do Espírito Santo. A gente vai falar do Espírito Santo enquanto divindade, Espírito Santo Deus. Mas e quem disse que isso é fácil? O Espírito Santo é um personagem muito complexo. Talvez o mais complexo é integrar esse combo aí de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para começar a nossa conversa, durante muito tempo eu me senti tentado a imaginar o Espírito Santo de uma maneira totalmente nada a ver. Quem nunca pensou que ele era um raio, um feixe de luz, uma fumaça, ou quem sabe uma pomba ou algo do tipo? E há quem imagine como nada mais, nada menos do que o poder de Deus. Outros acham que ele é uma força, uma energia, como aquela que o mestre Yoda falava. Feel the force around you. Here, between you, me, the tree, the rock, everywhere. Mas chega de panteísmo Jedi, vamos aos fatos, vamos à verdade, e a verdade está na palavra de Deus. Ah, mas por que o BJ tá falando de Bíblia se o assunto é Espírito Santo? Gente, simplesmente porque a Bíblia é o nosso mapa, o nosso atlas, a nossa Pokéagenda, o nosso glossário, a nossa enciclopédia basta, o nosso manual, pra gente poder entender a ação e a pessoa do Espírito Santo. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, a gente vê um texto muito bacana que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Você sabia que a Bíblia todinha foi inspirada? Pois é. Pois é. A Bíblia é divinamente inspirada. Na Bíblia, a gente entende a vontade de Deus, o que a gente tem que fazer para viver dentro dessa vontade. Mas você pensa que a atuação do Espírito Santo acaba aí, lá num passado distante onde a Bíblia foi escrita? Tá muito enganado. Ainda hoje, até mesmo agora, para a gente decifrar a Bíblia e entender o que de fato Deus quis dizer ali, nós precisamos do Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito, o Santo, que nos ajuda a aceitar e a praticar o que está escrito. Agora, quando a gente diz que Deus comunica a sua vontade a nós, uma coisa que tem que ficar muito clara é que Deus tem duas formas complementares de fazer isso. Uma é a revelação e outra é a inspiração. Primeiro vamos falar sobre a revelação. O pecado ele nos limita, ele nos separa de Deus, ele nos faz emburrecer espiritualmente. Aí entra a revelação. O Espírito Santo ele nos abre a mente, ensinando verdades necessárias, como por exemplo as profecias. O Espírito Santo nos ajuda a desvendar e a conhecer melhor a Deus e a sua vontade. Já a inspiração é um termo usado para descrever a maneira pela qual Deus comunica a sua revelação. É nada mais nada menos do que a influência do Espírito Santo na mente humana, num contexto de comunicação. É quando o Espírito Santo ele comunica a sua verdade para uma pessoa, usando ali ela como um veículo para alcançar outras pessoas. É por isso que a Bíblia, mesmo tendo 66 livros, escrita ali por uns 40 autores em mais ou menos 1.500 anos, ou seja, sem a galera se conhecer para combinar o que escrever e como fazer tudo bater, ainda assim a Bíblia consegue ser coesa, ser bonitinha, ser alinhadinha, toda jeitosa. E ainda hoje ela é o best-seller dos best-sellers. O Espírito Santo foi o unificador, garantindo que cada pessoa, independente do background social, temporal, cultural, até mesmo espiritual, falasse por ele. E ainda com suas próprias palavras humanas, inclusive com erros gramaticais às vezes, mas jamais com mentiras. Isso nos deixa claro que Deus, de fato, usa quem Ele quiser e nem precisa ser talentoso para isso. E é por isso que o salmista diz, lá no Salmo 119, versículo 160, que a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A Bíblia é muito clara em dizer que o Espírito Santo não se contradiz, senão a própria Bíblia seria fonte de contradições. Pensar que tem uma galera aí dizendo que o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo abriu minhas mentes para eu entender coisas que nem tá na Bíblia, como se no ano de 2017 o Espírito Santo tivesse só então decidido mudar de ideia, ou então mostrar uma nova possibilidade ali do que está na Bíblia. Será? Entendam, queridos, que é possível sim que haja profetas hoje, a Bíblia deixa isso muito claro, mas eles não podem contradizer a Bíblia. Imagina um Deus que não consegue nem manter a sua palavra. Sabe o que eu penso disso tudo? Mentira! Então, como eu ia falando, o Espírito Santo é quem inspira as Escrituras. É Ele, e só Ele, quem nos faz entendê-las de fato. É como diz lá em 1 Coríntios 2, 13 e 14. Você pode ler na sua Bíblia depois. O Espírito Santo nos ajuda a entender espiritualmente as coisas espirituais, porque só assim elas devem ser entendidas. Afinal, ler a Bíblia exige bem mais do que conhecimento linguístico, e você já deve ter percebido isso. Quer que eu resuma tudo isso então? Beleza, não tem problema, vamos lá. Nesse episódio, a gente estudou sobre conhecimentos que são inalcançáveis por nós mesmos. E é aí que acontece a revelação e a inspiração.
Vimos que a revelação é um novo conhecimento divino passado a nós, e Deus se revelou a nós por meio da natureza, da Bíblia e da vida de Cristo. Vimos também que a inspiração é a capacidade do profeta de aprender e de transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Mas isso tudo só é fornecido a poucas pessoas, homens e mulheres escolhidos a dedos por Deus. E eles passam para nós. Mas se você está sentindo meio de escanteio aí por causa disso, fica de boa. Tem outro processo para pessoas comuns como eu e você que a gente pode participar. Esse é o processo da iluminação. E eu deixei essa surpresa por final porque esse é o ponto 3. A iluminação é o poder que vem do Espírito Santo para ajudar os seres humanos, qualquer pessoa que queira, a compreender o conteúdo da revelação divina. A iluminação pelo Espírito Santo está ao alcance de todos os seres humanos, para que possam entender o que os profetas transmitiram. Por isso, gente, inspirados mesmo são apenas aqueles que receberam a revelação diretamente de Deus. Sendo assim, quando oramos a Deus pedindo que Deus inspire o pregador, seria melhor pedir que Deus ilumine o pregador, porque os escritores bíblicos receberam a inspiração e nós recebemos a iluminação. Ou seja, o Deus que revela suas verdades a nós inspirou os profetas que escreveram a Bíblia. E o Espírito Santo, através da iluminação, nos ajuda a entender o que nela foi escrito. Assim sendo, todos nós somos guiados pelo Espírito a toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Curtiu? Então deixa aqui seus comentários, seus likes, seus compartilhamentos para geral estudar com a gente, beleza? E como diria uma pessoa muito culta, prepara, porque ainda tem muita coisa pra gente aprender nessa nova temporada. Vem que vem, porque semana que vem tem mais. Aquele abraço, falou!